Fala pessoal, aqui é Vilmar Mendes, aluno de licenciatura em Biologia, e na aula de hoje veremos a resolução de uma questão do Enem relacionada à genética. Bora lá para mais uma do Se Liga no Enem! Fala galerinha, bora para mais uma dica do Enem? Vocês devem estar se perguntando, né? Mas por que eu tô aqui perto desse monte de árvore, sendo que a gente vai falar de genética? Vem comigo que vocês vão entender. Então bora lá para a questão 127 do Caderno Azul de 2018. O enunciado da questão diz: considere um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos. M. Vamos chamar esse M aí de árvore mãe. E outras 5 que produziam flores e são apenas doadoras de pólen. A doadora de pólen 1, 2, 3, 4 e 5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, através de um teste aí de paternidade, né? Loco A e loco B, onde são vistos os marcadores de DNA conforme a figura abaixo. Mas Will, como assim? Teste de paternidade? Pois é. Como vocês já devem ter visto, existe esse tipo de teste onde fazem a comparação do material genético através de um exame chamado eletroforese, ou popularmente conhecido como teste de paternidade, usado muito no programa do Ratinho, não sei se vocês conhecem. Ratinho, onde eles querem descobrir quem é o pai daquela possível criança, né, do filho em questão. Só que aqui, em vez de usarem crianças, eles usaram árvores, né, os frutos ali, para saber quem é o pai desses frutos, dessa semente de árvore com frutos. Então, bora lá para a pergunta desse enunciado. Então, a progenie S1 recebeu pólen de qual doadora? DP1, DP2, DP3, DP4 ou DP5? Vamos discutir um pouco mais isso passo a passo. Então, tendo em vista a nossa questão, nós vamos estudar na aula de hoje assuntos como testes de paternidade, eletroforese, a comparação de material genético ou marcadores genéticos. Vamos relembrar DNA recombinante, enzima de restrição ou endonucleases e também alguma coisa de genes alelos. Bora se bora! Bom, e aqui está um esqueminha para vocês verem mais ou menos como funciona o teste de eletroforese. Essa primeira imagem é o aparelho, né, uma representação de como seria o aparelho. Na sequência, a gente consegue ver como é o funcionamento dele, que tem um eletrodo negativo na parte de cima e positiva na parte de baixo. Tem um gel ali no meio, onde vai servir para separar as proteínas, né, conforme o peso molecular de cada uma. A amostra é solta através de uma pipeta na parte de cima, em cada campo ali, né, como pode ser notado na imagem, nessas duas imagens, na verdade. E conforme eles recebem essa carga, né, as proteínas vão se movimentando ao longo dos locos ali, desses espaços que a gente consegue notar na imagem. Só que, na realidade, na vida real, não é assim tão marcadinho direitinho, não. É como essa última imagem que a gente consegue notar ali. Né, ao receber o corante, ele fica assim mais escuro, mais forte, possível de detectar, porém não exatamente marcadinho como nas primeiras imagens. Essa última é uma imagem real de um teste de eletroforese. Bom, e vocês lembram que eu disse ali no slide anterior que as proteínas se depositam dependendo do seu peso molecular e energético, certo? Que o aparelhinho tem carga negativa em cima e positiva embaixo. Agora, vocês sabem me dizer por que essa interação energética? Vocês lembram que o DNA em meio aquoso libera hidrogênio, se tornando H+, né, ficando com carga negativa? Então, isso que vai dar essa interação nesse gel conforme receber as cargas do aparelho.
Então esse material é conduzido por meio da corrente elétrica nesse teste de eletroforese. Observando então, após ser corados, né, observam-se essas bandas ou os marcadores genéticos, que ao colocar ali a amostra exemplo, né, no caso o filho, esse material genético dele tem que bater com os do pai e o da mãe. Nesse nosso caso, a gente vai tá falando aí da semente, né, do fruto, digamos, que seria o filho, digamos, da árvore mãe, e do suposto polinizador dessa árvore. Então, o material genético, esses marcadores, né, que aparecem ali, tem que bater com os do pai e com os da mãe. Né? Lembrando que o material genético, né, ele vem metade da mãe e metade do pai. Então, por isso, eles devem estar relacionados. E é por isso que esse exame dá uma assertividade muito grande, cerca de 99%, porque ele pega vários marcadores e compara. Então, é muito difícil dar um erro nesse tipo de exame. Bom, e vocês lembram lá de quando a gente falou de DNA recombinante? Vocês devem ter visto que existe uma enzima de restrição chamada endonuclease, que é usada para cortar trechos do DNA quando ela reconhece um trecho de bases na mesma sequência. Então, essa enzima vai servir para cortar e esse corte ele é utilizado para clonagem de DNA, exame do DNA e para transgenia. Então aí no esqueminha, na animação, a gente pode ver como essa enzima de restrição ela age. Ela procura, né, na fita de DNA aquele trecho de bases específico e corta esse pedaço para que a gente possa usar como material no exame de eletroforese, por exemplo, para comparar os materiais genéticos do pai, da mãe e do filho. Então aí a gente entende a importância da enzima de restrição, né? Que ela é responsável por cortar o trecho de DNA que será usado como amostra lá no nosso exame de eletroforese. Se a gente estivesse tratando aí de uma clonagem de DNA, por exemplo, lá onde a gente estudou em DNA recombinante, entraria aí a DNA ligase, onde faria a ligação, né, dessas bases com algum outro segmento, ou de alguma bactéria, ou de um outro fragmento humano, enfim, mas não é o caso deste nosso exercício. Bem, galerinha, é isso. Fazendo uma revisão rápida agora sobre genes, que vocês já devem ter visto com o Flávio, genes está envolvido na síntese de proteínas. E os alelos, né, genes alelos, eles ocupam, né, o mesmo loco, ou seja, o mesmo lugar em cromossomos homólogos, aqueles que vêm um do pai e um da mãe. Eles ocorrem sempre aos pares e eles atuam sobre as mesmas características. Então, vamos lá falar sobre alelos dominantes. Eles possuem sempre uma característica que prevalece em ambos os cromossomos, né? Então, normalmente representados por uma letra maiúscula. Não necessariamente o A, a gente usa esse aí, pois se convencionou-se, né? Falar assim, o azão, azãozinho e tal. Então, azão, azão ou azão, azinho. Aí, para os alelos recessivos, eles têm essa ausência, né, de alguma característica dominante. Então, eles são representados por letras minúsculas, no nosso caso, azinho, azinho. E esses alelos aí, eles ainda são caracterizados como homozigotos ou heterozigotos. Nos alelos homozigotos, eles acontecem quando os alelos, para uma determinada característica, são iguais tanto nos pais, tanto no pai quanto na mãe. Então ele pode ser tanto azão, azão, quanto azinho, azinho. Se ele for azão, azão, ele vai ser um homozigoto dominante. E se for um azinho, azinho, homozigoto recessivo, pois ele só tem características recessivas. Nos alelos heterozigotos, é quando os alelos
possuem certa característica diferente, né? Então, pode ser que ele receba lá, sei lá, o azão da mãe e azinho do pai. Então, ele vai ser azão azinho e, com isso, torna-se um heterozigoto. Mas isso acho que já está claro para vocês, né? Não vamos se alongar muito aqui, não. Bom, então vamos lá analisar o que temos de informação na questão. O primeiro esquema, o loco A, o nosso filho, que seria o S1 ali, a semente 1, possui dois alelos, percebam, o alelo 1 e o alelo 2. Então, né, segundo a lei da genética, metade desse material genético tem que ser igual ao da mãe e metade igual ao do pai. Na sequência, a gente pode ver ali marcado em vermelho que o alelo 1 do filho, do S1, está presente nele e na mãe. Só que a mãe não tem o alelo 2, então ele tem que ser obrigatoriamente de um dos pais. No nosso esquema, tem duas possibilidades. O pai número 2, DP2, e o pai número 5, o DP5. E agora, qual será o pai dessa criatura? Nós vamos ver no segundo esquema, no loco B, para tirar a dúvida. Bom, e a gente viu lá de como funciona o teste de eletroforese, né? Que existem, na verdade, vários esquemas. Então, ele tem vários marcadores genéticos ali. Nesse caso da nossa questão, eles só usaram dois. O esquema 1 e o esquema 2, loco A e B. Que é o suficiente para já matar a charada quem é o pai da planta S, né? A nossa semente 1. Percebam que nesse esquema, a planta, né, o S1, a semente 1, só tem um alelo, que é o alelo 3. Nossa, mas só um alelo? É como se ele fosse um homozigoto, tipo, azão. Ele recebeu o mesmo alelo do pai e da mãe. Então, vamos perceber ali no próximo esquema que a mãe tem esse mesmo alelo 3 da planta filha, que é, né, da S1 ali, que é a nossa semente, e nenhum outro pai tem esse loco, né, esse marcador específico de alelo 3. Nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, mas tem a 5. Então, o pai dessa semente é a planta número 5, que polinizou a planta mãe. Tá certo? Então é isso, galerinha. Tendo em vista a nossa revisão que fizemos até aqui, a nossa pergunta, né, que estava querendo encontrar quem era o pai da nossa semente polinizada, nós achamos aí que a mãe tem o mesmo alelo 1 que o filho possui o mesmo alelo 2 que o pai número 2 e 5, e no segundo esquema nós temos que o filho, né, a semente 1, tem o mesmo alelo 3 que a mãe e que o doador de pólen número 5. Como o doador de pólen número 5 aparece nesses dois casos, levamos em conta que ele é o polinizador dessa árvore que deu esse fruto e essa semente número 1. Tudo bem, galerinha? Então, galerinha, caçadores de respostas, para encerrar a nossa aula de hoje, a resposta do nosso gabarito é letra E, doador de pólen número 5. Valeu, valeu!